respeito nessa noite, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Atos, aleluia, Jesus. Vamos meditar em uma passagem. Eu quero ser hoje um ensinador, talvez pensando assim, porque eu quero que você entenda a palavra do jeito que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você compreenda profundamente as riquezas que tem dentro desse texto, as revelações que tem dentro desse texto, assim como Deus ministrou no meu coração. Eu quero transmitir para o povo de Deus nessa noite. Atos capítulo 12, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tenha paciência comigo, amém? Não faça igual aquele homem que estava no tanque, esperando o movimento, enquanto Jesus estava ali conversando com ele. Deus sabe de tudo, amém, queridos? Às vezes Deus está bem pertinho, nós dizemos, oxe, ele não vai nem dar um grito ali para ver se eu me arrepio. E Deus está ali conversando com a pessoa, e a pessoa, o homem chegou, não tem ninguém para me colocar. Jesus estava ali com ele, olha. Eu perguntei se você quer ficar sã, não perguntei quem tem para jogar lá dentro. Aleluia, Jesus. Capítulo 12 de Atos, e versículo 1, eu quero ler em partes, porque essa leitura é muito extensa, mas nós vamos ler, nós vamos meditar, depois nós continuamos a leitura, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Pensei que eu estava sozinho aqui, só com aleluia, Jesus. Diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender algum da igreja para o maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E era os dias de pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem. E a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus da parte da igreja por ele, ou então a favor dele. Só até aqui, queridos. Depois nós continuamos. Já foi orado, mas fecha os olhos. Fecha os olhos, que oração nunca é demais. Senhor meu Deus, está aqui tua igreja, meu Deus, que saiu da sua casa nessa noite, e o propósito de sair de casa é vir cultuar o teu nome, Senhor, e vir ouvir uma palavra sua nessa noite. Ela não vem aqui ouvir homens falar, ela não vem aqui por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa do obreiro, não, Senhor. Ela veio aqui porque ela sabe que precisa adorar um Deus, que Deus livramento para ela no dia de hoje. Ela sabe que precisa escutar, ela sabe que precisa se alimentar da palavra, porque o Espírito precisa estar forte, Senhor. Nessa noite, meu Deus, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença, e reconheço a minha pequenez, e eu sei, meu Deus, que não sou nada, se o Senhor não estiver aqui comigo, se o Senhor não colocar as palavras, como já foi orado, na minha boca, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vem liberando, Senhor, ó Deus, toda mente, meu Deus, cativa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha liberando as mentes do teu povo nessa noite, para compreender, entender, Senhor, a tua palavra. Tira todo o cansaço do nosso corpo, tira toda a fadiga, Senhor,
tudo aquilo, meu Deus, que é contra a tua palavra nessa noite, que se retire, que caia por terra, que parte retirada desse lugar, porque o Senhor quer ministrar, o Senhor quer falar, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor, e não se cale. Fala com a nossa alma e ela viverá. Amém. E você que acredita pode glorificar Ele com uma linda salva de palmas nessa noite. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos entender esses versículos que nós acabamos de ler. Eu peço a atenção de todos. Não vou me alongar muito, mas eu quero que você preste atenção. A Bíblia vai dizer que no tempo de Herodes, aonde era um governador que tomou posse, aonde que era um rei, um rei que começou a pegar cargo, pegar autoridade, e sabia que a igreja primitiva, a igreja logo naquele século estava crescendo. A Bíblia vai dizer que a igreja crescia cada dia mais, e quando a igreja começa a crescer, sempre tem a força do mal, ou a força o contrário, que a igreja paralise, que quer que a igreja pare, que quer que a igreja esfrie, que quer que a igreja desista. Diz a Bíblia que o rei Herodes, ele começa a maltratar os crentes, ele começa a maltratar a igreja, e ele, sabendo que fazendo isso agradava algumas partes dos judeus, agradava outros povos que queria ver que a igreja maltratada, queria ver a igreja sofrendo, queria ver que a igreja perseguida. Diz a Bíblia é bem clara quando diz que ele pegou o líder da igreja, ele pegou a liderança da igreja, chamado Tiago, e não pegou somente para prender, não pegou somente para bater, ele pegou, e a Bíblia vai dizer, e é bem claro, que ele matou ao fio da espada. Veja que tempo difícil a igreja está passando, veja que tempo tremuloso, tempo de obstáculo, o tempo que a igreja estava passando ali, era um tempo que talvez, se fosse hoje, poucos cristãos vinham à casa do Deus. A Bíblia vai dizer bem claro que ele pega o líder e mata Tiago, e agora ele não se contenta a matar Tiago, e ele vai pegar o pastor da igreja chamado Pedro, e diz a Bíblia que ele pega Pedro, porque ele sabia que estava agradando aos judeus. O tempo de Herodes, a igreja estava passando, e o dono da igreja permitiu que aquele tempo chegasse. O dono da igreja não podia fazer nada, podia sim, mas não fez nada, porque deixou que a igreja passasse um tempo de perseguição, para que alguns acordassem, para que alguns entendessem a fé que cria, a fé que tem dentro dele. A Bíblia é bem clara quando diz que a igreja passava o tempo de Herodes. A igreja não vivia, porque a igreja vive a igreja vive o tempo do dono da igreja, mas ela passa o tempo do rei Herodes, tempo de perseguição, tempo de calúnia, tempo de adversidade, tempo tremuloso. E agora Pedro é preso, mas alguém chega para Herodes e diz: olha, tu não pode matar Pedro porque é Páscoa. E a Bíblia é bem clara quando diz que Pedro não somente estava preso, mas guardado. Para muitos Pedro estava preso, mas para o Deus de Pedro só estava guardado. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite, mas talvez você diz: olha, aquele que está na minha casa, ele está preso por alguma adversidade da vida, ele está preso através de alguma coisa que entrou no seu corpo, ou então algum vício. Mas eu quero te dizer uma coisa: se ele está preso, você está aqui, é porque você está livre.
Se ele está preso e você está aqui, é porque você pode fazer alguma coisa por ele. Se ele está preso e a igreja está solta, a igreja tem tudo direito, hein, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você pegar nessa noite: o que tuas mãos não podem fazer, o teu joelho pode. O que tuas mãos não podem fazer, os teus joelhos pode. A Bíblia diz, é claro, quando pega Pedro e coloca na cadeia de segurança máxima, e a intenção era de matar, assim como foi feito com Tiago. Mas só que na agenda de Herodes, Tiago estava pronto para morrer, e na agenda de Deus, Tiago estava pronto para ser recebido em glória. Na agenda de Herodes, Pedro estava pronto para morrer, mas na agenda de Deus, Pedro estava para viver. Porque quando Deus determina que vai viver, não tem nada que pode matar. Não vai ser um vício, não vai ser a coronavírus. Quando Deus decide que na agenda está para viver, não vai ser nada que possa matar. Eu não sei se você está acreditando nessa palavra, mas alguém falou: olha, vai morrer, não tem mais vida, pouco tempo de vida, o médico já está desenganou. Mas se ele estiver na agenda de Deus para viver, pode sossegar que ele vai viver. Porque quem determina ainda é Deus, não é a autoridade, não é os poderes da terra que determina se você vai ter ou se você não vai ter, se você vai viver ou se você não vai viver, se teu sonho vai morrer ou se teu sonho vai ser realizado. Não é os poderes da terra, é Jesus, é Jesus. Quando diz que Pedro está preso e não pode matar Pedro porque é Páscoa, 7 dias de Páscoa, era a estratégia, era o tempo que a igreja precisava. O tempo precisava, a igreja precisava entender uma coisa: não é somente uma perseguição, a coisa é séria, porque já pegaram o líder da minha igreja e já mataram. Não, Herodes não está de brincadeira, o negócio é sério. E Deus permite passar. Sabe por que Deus permite passar? Para nós acordar. Deus permite passar. Sabe por que Deus permite passar? Para nós entender que o negócio é sério, não é brincadeira não, queridos. Deus permite passar para nós abrir os nossos olhos. Sabe por que aquela mulher perdeu uma dracma? Sabe por que uma mulher perdeu uma dracma dentro da casa dela? Sabe por quê? Porque ela precisava entender. Ela precisava entender uma coisa: a mulher precisava entender que tinha que ajeitar a casa dela, porque a casa dela estava bagunçada. Aí Deus permitiu que ela perdesse a dracma. Ela foi, acendeu a candeia. Quando ela acendeu a candeia, ela viu que a casa estava bagunçada. Ela disse: oxe, dentro dessa casa bagunçada, eu não vou achar a minha dracma. Eu vou primeiro ajeitar a minha casa, para depois achar a minha dracma. Deixa eu te falar algo nessa noite. Tem gente que está dentro da casa e está andando com 9 dracmas. Tem gente que está andando dentro da casa, que está andando com 9 dracmas e ainda não acendeu a candeia para dizer: olha, Senhor, eu preciso encontrar a minha dracma. Qual é a dracma que você precisa? Talvez seja a dracma da adoração, talvez seja a dracma da paciência, talvez seja a dracma do compromisso com a obra. Eu não sei a dracma, mas você sabe a dracma. Você sabe a dracma que você precisa procurar. E não está lá fora não, está dentro de casa. Voltando para a palavra, Pedro está preso. A igreja entendeu que precisa fazer alguma coisa para que Deus faça um milagre. A igreja precisa se reunir. E diz a Bíblia, que nós vamos ler aqui, senão eu vou contar a história e você não vai acompanhar na Bíblia. Mas no versículo 6, vamos ler.
Vamos ler. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardava a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, coloque a sandália. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e segue-me. Depois nós continua. Vejamos que Pedro estava preso, e a igreja orando. A igreja orou o primeiro dia, a igreja orou o segundo dia, a igreja orou o terceiro, o quarto, o quinto, a igreja orou o sexto dia. E aconteceu alguma coisa? Nada. Mas quando foi no sétimo dia, no outro, Pedro já ia estar morto. Aí Deus resolveu fazer. Eu vou te explicar nessa noite. Porque tem pessoas aqui que querem desistir de orar, só porque não está vendo Deus fazer. Porque você quer desistir de orar por aqueles que ficou em casa, só porque está vendo que Deus não está fazendo. Ei, querido, a igreja orava e a igreja não via Deus fazer. Nunca nós vamos ver Deus fazer. Nós já vamos ver Deus com a coisa pronta, com o milagre preparado. Será que você vai desistir de orar por aqueles que estão em casa? Será que vocês vão desistir de orar por aqueles que estão presos numa droga ou então num vício? Ei, querido, a Bíblia é bem clara quando diz que Pedro ia morrer no outro dia, mas Pedro dormia. Eu vou perguntar a você nessa noite: se a tua sentença fosse amanhã para você morrer, você conseguiria dormir? Tem pessoas que vai passar no médico daqui a um mês, já fica ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É você sofrer antecipado. Talvez você vai passar por algum exame e você vai dizer: olha, Senhor, será que esse câncer, será que esse caroço, será que esse... Ei, querido, deixa eu te dizer, olha, Pedro tinha promessa, você também tem promessa. Quem tem promessa descansa, quem tem promessa dorme, quem tem promessa fica sossegado, porque é o Senhor que prometeu, Ele é fiel para realizar. No Evangelho, Jesus falou para Pedro: Pedro, um dia que você for velho, Pedro estava descansando porque tinha promessa. Será que você tem promessa? Será que não vai ser uma gripe que te assusta? Já vai dizer: ah, meu Deus, estou com Covid, eu vou me internar, eu vou... Não, querido, você tem promessa de Deus, você tem promessa, você, a sua casa tem promessa. Por isso que nós estamos de pé nessa noite. Sabe por quê? Porque Satanás já tentou nos derrubar, Satanás já tentou nos derrotar, Satanás já tentou nos destruir. Mas sabe por que nós estamos de pé? Porque nós temos promessa do Senhor. Sabe quanto soldado tinha? Sabe quanto soldado tinha aqui guardando Pedro? 16. Às vezes nós chegamos assim um dia, 16 soldados guardando um pescador desarmado. É porque Herodes sabia que em vez em quando o morto ressuscitava. Herodes sabia que em vez em quando parava o enterro da viúva de Naim e aquele que estava morto voltava vivo. Herodes sabia que o dono de Pedro, no terceiro dia foram procurar ele e não encontraram mais não. Herodes sabia disso. Às vezes nós olhamos assim e diz: olha, Senhor, será que isso tudo é para mim? Todo ataque desse, Senhor, para que tudo isso, querido? Sabe por que tudo isso? É porque você é escolhido, você é separado, você é menina, você é a noiva de Cristo, você é a noiva do Cordeiro. 16 soldados.
dois algemados com Pedro. Nenhuma segurança, nenhuma cadeia, ou então um presídio de segurança máxima. Existe dois soldados com um prisioneiro. Veja, dois soldados algemados com Pedro, e Pedro roncando. E a igreja? Orando. A igreja onde? Orando. A igreja podia ir lá? Não, mas a igreja podia orar. Herodes fechou tudo, pegou a prisão, fechou o cadeado, disse: olha, soldado, fica aqui 4, passou outra, e fechou do cadeado, fica mais 4, né, nessa grade, e foi fechando, levou a chave para casa e disse: quem abre é eu, quem solta é eu, quem entra é eu, não vai sair ninguém se eu não abrir essas portas. Mas o Senhor disse: olha, deixa eu ir lá, porque eu estou escutando a voz da minha igreja, deixa eu ir lá, deixa eu fazer esse milagre. Quando Herodes pensou que ninguém poderia entrar, a oração da igreja entrou. Quando Herodes disse que só ele poderia entrar, sobreveio o anjo do Senhor. Nós temos que ler porque é muito forte aqui. Aleluia, Jesus. E o anjo disse assim: olha o que o anjo disse. O anjo no versículo 7: eis, pois, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Um anjo desceu da prisão, sobreveio uma luz grande, aquilo que estava escuro ficou claro, mas Pedro não acordou. O anjo vai e toca, e diz o que? Levanta-te. Mas como que eu vou me levantar se eu estou algemado? Como que eu vou me levantar se eu estou preso? Queridos, nós temos que escutar a voz de quem? De Deus. Se Deus falou para nós levantar, nós temos que fazer o quê? Levantar. A Bíblia vai dizer que quando Pedro é obediente à voz de Deus e levanta, as cadeias fazem o quê? Caem. As cadeias caem quando Pedro toma posição. As cadeias caem quando Pedro se torna e fica de pé. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tenha entendido nessa noite. Sabe aquelas cadeias que estão na tua casa, até tirando o teu sono, até atrapalhando a tua família? Você precisa tomar uma posição nessa noite. Se levante, se levante, se levante, se levante e diga: Senhor, visita, Senhor. Assim como o Senhor visitou a prisão de Pedro, eu creio nessa noite e quero profetizar na tua vida. Hoje Deus visita a prisão de alguém nessa noite. Hoje Deus visita a casa, hoje Deus visita o quarto, hoje Deus visita o neto, hoje Deus visita a filha, hoje Deus visita o marido, porque Ele é Deus. Hoje tem visitação naquele teu problema, e de hoje em diante as coisas vão mudar. Sabe por quê? Porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja que se ajoelha, existe uma igreja que intercede. Quando Herodes pensou que ninguém ia entrar, o anjo desceu, e aquilo que estava sendo preso, aquilo que estava prendendo Pedro, quando ele torna e fica de pé, a algema cai. A algema, querido, sabe por que a algema caiu? Porque Pedro tomou um posicionamento na vida. Será que nós temos que entender nessa noite que nós precisamos tomar um posicionamento na vida? Será que essas picuinhas em nossas famílias não estão atrapalhando? Será que essas picuinhas no casamento não estão atrapalhando? Será que essas picuinhas no emprego não estão atrapalhando? Lógico que está, querido. Nós temos que tomar uma posição na vida. Nós temos que se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode falar que eu faço, Senhor. Pode falar que eu faço, Senhor. A Bíblia vai dizer o quê? Que o anjo despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as correntes caíram das mãos dele. Versículo 8. E o anjo continuou: coloque o cinto, coloque a sandália. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: põe a capa e segue-me. Quem vai fugir? Quem vai fugir ele está? Ele está preocupado com roupa? Não, ele só quer sair daquele lugar. Sim ou não? Mas o anjo disse o quê? Você entrou pela porta da frente, você vai sair aonde? Na porta da frente. O inimigo não entende, nunca vai entender. O sangue pode estar dando na canela, presbítero Tiago. Olha, é luta, é prova. Às vezes falta até dinheiro. Mas os crentes, sapato, gravata, paletó. Por quê? Porque existe um dono. Porque existe. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Coloca a capa, muda a tua face, dá um jeito no teu cabelo, ei, muda o teu semblante. Não fica com esse semblante de derrota não. O anjo está dizendo: se anima, pai. Você vai sair pela porta da frente. Você vai sair pela porta da frente. Satanás nunca vai entender as dificuldades que os crentes passam, as provas que eles passam, porque passa. Mas ainda vem para a igreja chique, ainda vem para a igreja de escapão, ainda vem de chapinha no cabelo, ainda vem toda arrumada. E Satanás diz: hoje a prova que ele está passando está fazendo isso. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa. Ei, obedece a voz do anjo, obedece a voz de Deus. Se ele pediu para você se trocar, se ele pediu para você colocar a capa, se ele pediu para você colocar a sandália, coloca, dê glória, fica alegre, muda o semblante, porque o Senhor vai mudar a tua história. Por que a sandália? Porque ainda ter muitas terras para percorrer, ia ter muito canto para Pedro visitar. A sandália calçada, quem está calçada vai mais longe, vai mais longe. Quem está calçado vai mais longe. Ei, coloca a sandália, coloca a capa. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Um anjo olha para Pedro, dá essas ordens e diz o que? Segue-me. Segue-me. Será que foi Pedro que seguiu o anjo, ou o anjo seguiu Pedro? Pedro seguiu o anjo. Tem gente que quer que o anjo siga ele, com as atitudes. Ah, é porque eu vou, é o culto? É culto, depois eu vou para o culto, eu vou para ali. Senhor, me abençoa. Ei, querido, não é bem assim. Um anjo disse: olha, segue-me. Era o anjo na frente e Pedro atrás. Aonde o anjo pisava, Pedro pisava. Ao portão que o anjo passava, Pedro. Os soldados que o anjo passava, Pedro. Você quer vencer na vida, querido? Siga os passos de Jesus. Se você quer vencer na vida, siga a orientação do seu Deus. Se você quiser vencer na vida, siga aquilo que Deus pede para você fazer dentro da palavra. Passa pela primeira porta, quarto soldado. Passa por a segunda porta, mais quarto. E vai passando. A Bíblia é bem clara quando diz que quando chega na frente, tem um portão. Portão grande. E agora? Um portão de ferro. Um portão grande. A Bíblia diz que, vamos ler, senão atropela aqui o texto e você não entende. O versículo é o versículo 9. Então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele perseverava que era ou então pensava que era uma visão. Depois, versículo 10: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo
Andaram por algumas ruas e logo diante o anjo se afastou dele. Chegou diante do portão de ferro. Diante do portão de ferro. Não foi nenhuma palavra omitida para o portão abrir. O milagre que aconteceu aqui nessa passagem é mais poderoso do que a abertura do Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho existia um cajado. No Mar Vermelho existia o vento. O milagre que aconteceu aqui foi mais poderoso do que aquela tempestade no mar da Galileia, onde Jesus estava deitado. Jesus estava deitado, mas Jesus se levantou e disse para o vento: se aquieta, se acalma, mar. Aqui não. Aqui ele chegou diante do portão. O ferro olhou para Pedro e automaticamente fez o quê? Abriu. Ah, você não entendeu. Ei, nenhuma palavra foi emitida para o portão abrir. Sabe por que o portão abriu para Pedro? Não porque Pedro era um pastor, não. Sabe por que o portão, a porta de ferro, a porta grande se abriu para Pedro? Porque Pedro carregava a presença. Porque Pedro estava com a presença. Ei, querido, não é eu, não é você, não é quem tem teologia, não é quem tem baracheiralado, não, querido. É a presença que está em nós, que abre os portões de ferro em nossas vidas. A Bíblia é bem clara, que automaticamente quem já foi em cidade grande sabe que às vezes quando a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu fiquei até espantado, que eu já ia colocando as mãos para abrir a porta do shopping. E quando eu ia chegando pertinho, a porta se abriu. Misericórdia, que negócio é esse? Olhei de lado para ver se tinha algum botão, né? Olhei se tinha alguma câmera, porque podia ter alguma câmera, e o candidato tinha visto eu e abrido, né? Eu disse: eu vou voltar por lá de novo. Eu vou voltar. E eu voltei. Quando eu voltei, a porta se abriu. Eu disse: o negócio é grande demais, o mistério é grande. Ei, querido, mas eu estou falando aqui de 2000 anos atrás. Não tinha esse sensor de presença. Não tinha esse sensor de presença. Mas a presença estava com Pedro. A presença do anjo estava com Pedro. Ei, querido, não é você que faz, é ele. Não é você que fala, é ele. Não é você que realiza, é ele. Agora Pedro cai em si e diz: verdadeiramente o Senhor me mandou um anjo na prisão e me livrou de Herodes e daquele povo judeus. Veja que Pedro reconheceu que o grande foi um milagre. Pedro poderia ir para todo canto, sim ou não? Mas ele decide ir aonde a igreja está. Ele decide ir aonde a igreja estava orando. Ei, querido, eu não vou continuar lendo, porque senão vai ser muito extenso, mas depois você lê em casa. Diz a Bíblia que Pedro decide ir à casa da irmã Maria, aonde a igreja se reunia. E a oração da igreja era essa: Senhor, liberta Pedro. Senhor, salva Pedro. Senhor, faz um movimento na cadeia. Senhor, vai nessa causa. Senhor, faz um milagre. Senhor, diz a Bíblia que Pedro caminha para a casa da irmã Maria. Casa da irmã Maria, uma casa grande, alpenteada. Se você for ver a história, na frente tinha um portão de madeira, né? Portão de madeira que dava acesso ao quintal. Então entrava na casa. A Bíblia vai dizer que o povo, os cristãos, os crentes reunidos lá dentro, Pedro à noite começa a bater no portão. Começa a bater no portão. Aí Deus trata com a gente. Porque hora antes a porta de ferro abriu. E agora? Uma porta de madeira, um portão de madeira. Tem porta, querido, que Deus vai fazer o milagre, mas tem porta que você precisa persistir. Tem porta que Deus vai abrir,
para mostrar que Ele é Deus. Mas tem porta que você precisa colocar currículo, que você precisa bater, que você precisa falar com o dono, que você precisa falar com o gerente, que você precisa ir lá, você precisa prosseguir a bater. Talvez você não entenda nessa noite, mas é Deus falando: olha, Pedro, você não está com controle de toda a porta não, Pedro. Lá atrás você abriu porque eu estava junto, Pedro, mas agora você tem que persistir, agora você tem que bater, agora você tem que ser persistente. Bata, que ela abre. A igreja lá dentro da casa, a igreja lá dentro da casa da irmã Maria, a Bíblia vai dizer que existia uma serva chamada Rod, uma menina, uma jovem. Eu não sei o que a jovem estava fazendo nessa casa. Com certeza orando, né? Que todo mundo estava orando. Essa jovem não estava aí não, ela estava orando. A jovem estava orando e era uma serva. E diz a Bíblia que ela vem até o portão, até o quintal, e quando olha, ela reconhece a voz do pastor, ela reconhece a voz de Pedro, e ela volta para dentro. Ela fica tão alegre, pastor Leonardo, que ela não abre o portão. Ela entra para dentro de casa e diz: é Pedro. Pedro está ali fora. Pedro está ali fora. E Pedro batendo. Ei, querido, quero trazer uma palavra dessa noite. Eu quero que você pegue a resposta da tua oração. Vai bater na tua casa. A resposta da tua oração vai bater na tua casa. Rod diz que era Pedro. A igreja diz o quê? Não pode ser. Pode ler. A igreja diz: não pode ser. Pedro já está. Pode ser até um anjo. Depois você lê em casa que você vai ver que a igreja diz: não pode ser. Pode ser um anjo. Mas a igreja está orando. Ei. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer, você vai ficar surpreso, presbítero Tiago. O que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na tua família, o que Deus vai fazer no teu ministério, o que Deus vai fazer na tua casa, você vai dizer: ô gente, já chegou, meu Deus. Ô gente, que negócio foi esse? Porque os Deus que nós servimos é um Deus que surpreende. A igreja ficou surpresa. Eu não vou nem olhar isso aqui, porque eu não estou nem. A igreja ficou surpresa. A Bíblia vai dizer que a igreja sai e Pedro, todo mundo com medo, querido. É tempo de perseguição. A igreja estava orando, estava, mas como ser humano existia o medo. Mas nem por causa do medo que a igreja não se reuniu. Não foi por causa da perseguição que a igreja deixou de congregar, não, querido. A igreja, mesmo com medo, mas a igreja se reuniu. Mesmo com medo, a igreja congregava. Tempos difíceis. Agora Pedro chega, a resposta da oração da igreja chega diante dela. E Pedro diz: olha, pode avisar aí a Tiago, pode avisar aí. Pode avisar aí que grande foi o milagre. Grande foi a libertação. Grande foi o livramento. Querido, feche seus olhos nessa noite. Eu não sei o que você deixou na sua casa. Eu não sei o que está dando tanta dor de cabeça para você. Eu não sei a prisão que você tem na sua parentela. Eu não sei isso. Eu só sei de uma coisa: que grande vai ser o milagre quando Jesus entrar. Quando Jesus entrar nessa prisão, quando Jesus entrar com providência, quando Jesus entrar na tua casa, quando Jesus entrar na tua parentela, quando Jesus entrar no teu filho, quando Jesus entrar no teu esposo, quando
quando Jesus entrar na tua esposa, pode ter certeza de uma coisa, que grande vai ser a alegria, grande vai ser a glorificação, grande vai ser o milagre, grande vai ser a bênção que vai chegar para você. Eu quero que você fique sobre os seus pés nessa noite. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O tempo era de Herodes, mas a igreja vivia o tempo de Deus. Porque você vive o tempo que Deus permite que você vive. Se é tempo difícil, é porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para Ele saber quem é e quem não é. Para Ele saber quem está na fiação e quem não está. Para ver quem é o joio, para ver quem é o trigo. Porque Deus permitiu? Para ver quem está com a igreja ou quem não está. Para ver quem serve a Deus ou não serve. Para ver quem é corajoso ou é aqueles que tremulosos. Ou é aqueles medrosos. Queridos, feche os olhos nessa noite. Pode soltar o louvor, que não me atrapalhe, nada, só me ajuda. A poder. Eu quero que nessa noite você seja aquela igreja primitiva, que estava na casa reunida, mas a oração dela era aquela: Senhor, liberta. Senhor, manda uma palavra. Senhor, entra com providência. Você vai ser essa igreja agora. Você que deixou alguém em casa, você que deixou a sua filha, ou seu filho, ou a sua mãe, ou seu pai, ou seu esposo, você vai ser a igreja que vai orar agora por eles. Você vai ser a igreja que vai ajoelhar-se e dizer: Senhor, liberta. Senhor, entra com providência. Senhor, faz o teu mover. Senhor, em o nome de Jesus, as cadeias vão ser quebradas. As cadeias vão ser quebradas, porque nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus que escuta, nós servimos um Deus que responde a oração. Ei, querido, não desista, não fique fraca, ei, não fique fraca, mas Deus está esperando você abrir a boca. Deus está esperando o joelho tocar no chão. Deus está esperando você tomar uma posição e dizer: ah, Senhor, eu peço paciência, eu peço sabedoria, eu peço discernimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos nessa noite, Senhor. E essa pessoa, meu Deus, que deixou, meu Deus, a sua parentela, que deixou, meu Deus, na sua casa, e por algum motivo essa pessoa está, meu Deus, algemada, essa pessoa está presa, vai agora, Senhor, vai tocando na cadeia, vai tocando nos grilhões, que cadeia venha ser quebrada, que cadeia venha ser destruída, que grilhões venha ser, que venha ter sortudo. Oh Deus, sorta, Senhor. Senhor, entra com providência, meu Deus, porque oramos o Deus vivo, nós oramos o Deus vivo, Senhor. As cadeias vão quebrar. Seja profeta de Deus nessa noite, seja profetisa de Deus nessa noite. Levanta as mãos e diga: Senhor, quebra, Senhor, destrua, Senhor, tira, Senhor, grilhões, tira, Senhor, tira a cadeia da minha casa, meu Deus. O exército surgiu. Cadê o exército de Deus? Será que tem exército de Deus nessa noite? Cadê você que vai lutar pelos seus parentes? Será que cadê você que não vai desistir enquanto o não chegar aqui nesta casa? Ei, Deus conta com você, igreja. Deus conta com você. Deixa eu te falar, aquilo que tuas mãos não podem fazer, mas o teu joelho pode. Dobra o joelho, porque Deus vai te ouvir, porque Deus vai atender a tua oração. O exército de Deus surgiu. Vem, Senhor, vem nessa noite, meu Deus. Vem nessa noite, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra a cadeia, Senhor. Quebra nessa noite. Destrói grilhões, destrói correntes,
Ah, Senhor, aquilo que está amarrado, devia ser soltura, devia ser solto, em nome de Jesus. Toda cadeia da enfermidade quebra. Oh, Senhor, ouça as cadeias, ouça a cadeia. Ei, mulher, ei, filha, você é corajosa. Ei, filha, você é corajosa. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Aleluia. Aleluias. Ei, querida, eu não sei se você está sentindo a presença, mas o Senhor está visitando agora a tua casa. Deus está visitando a casa de alguém agora. E aquilo que estava sendo amarrado até hoje, Deus está quebrando a cadeia naquele quarto. É naquela criança. Oh, Senhor, ela anda desobediente, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo, meu Deus. E o Senhor vai lá entrar com providência agora, meu Deus. Aonde ela só quer ficar trancada, aonde ela só quer ficar com o celular na mão. Agora, Senhor, toca, meu Deus. Destrói essas cadeias, Senhor. Assim como o Senhor fez oh Deus, na prisão de Pedro. Manda o anjo, manda o anjo, manda o anjo, manda o anjo. Ei, igreja, Jesus vai fazer, vai mudar a história dessa noite. Jesus vai mudar a história nessa noite. Jesus vai mudar a história nessa noite. Muitos vão ver você e diz: como que pode? Como que pode? Porque já era para ela ter uma depressão. Mas ela se arruma toda terça, ela arruma toda sexta, ela se arruma todo domingo e diz que vai para a igreja. Como que pode? É porque o Senhor está entrando. É porque o Senhor está te dando força, mulher. É porque o Senhor está te dando estrutura, mulher. Aguenta mais um pouco, filha. Tem mais paciência, filha. Tem mais paciência, filha. Ei, o Senhor Jesus vai entrar no teu limite. É quando você dizer: Senhor, não aguento mais. Oh, Senhor, está tão difícil. O Senhor diz: olha, pode deixar que agora você é o Deus da oração da tua oração. Pode deixar que agora é comigo. Pode deixar que agora eu vou fazer. Agora vai quebrando, Senhor. Vai quebrando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, presbítero. Oh, meu Deus, senão vai ser uma vigília. Já passei da hora. Deixa eu dizer algo para a tua vida. Deixa eu te dizer algo da tua vida. Ei, Deus conta com você. Deus conta com você. Você é o pilar. Você é a estrutura da tua casa.
Eles podem estar presos, minha irmã Margarida. Eles podem estar presos, mas a senhora está solta. Eles podem estar presos no vício da cachaça, mas existe alguém aqui solto, que pode ajoelhar e clamar por eles. Amém, queridos? Saia daqui com essa palavra da parte do nosso Deus. Amém? Eu quero já passar para o pastor.